Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês um procedimento bem bacana, uma dica bem interessante que um cliente meu me pediu uma ajuda. A questão era a seguinte: Marcelo, estamos com um problema aqui tentando puxar, fazer um attach, né? Tentando puxar uma base de dados que eu tinha num servidor meu e essa base de dados corrompeu. Mas como que aconteceu isso? Como que corrompeu? A gente estava com o servidor ligado, aí de repente estava escrevendo no arquivo de log, isso estamos deduzindo depois de analisar, né? Estávamos escrevendo no arquivo de log e de repente, não mais que de repente, o servidor desligou. Então corrompeu o LDF, o meu arquivo de log foi corrompido e o meu banco de dados não foi fechado, digamos assim. Ele não foi fechado de maneira saudável, né? De maneira normal, digamos assim. Então corrompeu o meu bendito do meu MDF com o LDF. Tá, e o que acontece quando você tenta fazer o teu attach? O que acontece? O teu attach for rebuild ou alguma coisa assim. Qual que é o efeito que isso dá, né? Ele fala que eu não consigo simplesmente puxar os dados. Então tá, só para mostrar para vocês aqui, eu tenho no meu servidor, na minha máquina, o corrupteddata.mdf e o log LDF. Fazem parte do mesmo banco de dados. Eu vou proteger o nome do banco de dados aqui por questões de privacidade, tá? Então eu vou tentar atachar esse MDF aqui. Vamos tentar fazer isso. Antes de mais nada. Isso aqui é antes que eu fale qualquer coisa, tá, pessoal? Por sua própria conta e risco, óbvio. Isso aqui é o certo, o ideal é você ter o seu backup. Se você não tem o seu backup do seu banco de dados, você pode até arriscar isso, mas isso vai envolver perda de dados. O SQL não quer subir esse arquivo, esse MDF, porque ele não quer te entregar um banco de dados, adivinha? Inconsistente. A consistência faz parte de uma dessas letrinhas da sigla. Então ele tem que te entregar uma base de dados consistente. Eu não consigo te entregar uma base de dados consistente se você tem um LDF inconsistente. É isso que ele está me falando. E eu não consigo criar esse LDF se o teu banco de dados foi fechado foi fechado abruptamente enquanto eu estava escrevendo no teu LDF, certo? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então, se a gente fizer o nosso create database, sei lá, testdb. Isso é um procedimento que o Paul Handel fez. Quer dizer que o Paul Handel explica no blog dele. Eu tô usando ele como parâmetro, tá? E assim, ele mesmo fala, disclaimer, faça por sua própria conta e risco, porque você vai ter perda de dados aqui. Então, o ideal é sempre termos o nosso backup. Não temos o nosso backup, vamos fazer o quê? Vamos fazer o que dá pra fazer, né? Os nomes eram outros, tá? Então não tem problema eu colocar esses nomes aqui. For attach rebuild log. Beleza? Só que tem que escrever direito aqui, né, Marcelo? Attach rebuild log. Beleza. Vocês vão ver aqui que aconteceu uma falha. O log não pode ser reescrito porque haviam transações /usuários enquanto o banco de dados foi desligado. Não existiu um checkpoint, ou seja, não teve aquele processo de escrever todos os dados pro MDF ou MDF, NDFs. Enfim, tinha coisa dentro do meu LDF e eu não consigo ler esse LDF bendito. Ok? Muito bom. O que a gente tem que fazer então aqui? Senta e chora? Não, não precisa fazer isso, né? O que a gente vai fazer aqui agora é o macete. Olha só que interessante. Eu vou usar a mesma pasta que estão os meus arquivos aqui, tá? Não precisa, mas eu vou usar essa mesma pasta aqui e vou criar uma base de dados dummy. Testdb. Beleza, ó. Tudo padrão, tá? Não tô mudando nada demais.
local dos arquivos físicos. Beleza? Criou. Não tem nada nessa base, tá? Essa base tá simplesmente vazia. Aí o que eu vou querer fazer? A gente vai aqui parar essa base de dados que eu acabei de criar. Rollback. Parou, beleza. Deu offline nela. Ainda aqui, eu vou querer trocar agora essas bases de dados. Agora eu vou querer trocar o caminho delas, o caminho dos arquivos lógicos e físicos dentro do catálogo do SQL Server. Como assim, Marcelo? Olha só. Vamos lá. Estão vendo isso aqui? Olha só. Então, eu acabei de criar uma testDB log, uma base de dados testDB que tem um arquivo de dados testDB e outro arquivo de log, testDB _ log. Eu quero mudar esses caras aí. Eu vou enganar, digamos assim, o SQL Server no bom sentido. Eu vou falar assim, tá vendo esses arquivos aí que são o testdb.mdf e o testdblog.ldf? Então, agora eles são aquele arquivo lá da base que eu não consigo abrir. Agora eles são esses caras. Por quê? Qual que é a ideia? A gente quer entrar na base, nem que seja para colocar ela em modo emergência, em modo single user, para poder rodar um DBCC nela. É isso que a gente quer fazer. E se a gente não consegue atachar ela, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer verificação de consistência nela. Certo? Olha só. TestDB. 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 Tô só copiando de baixo, tá? Tô só vendo aqui os nomes. TestDB _ log. Ok? Aí a gente vai aqui. O gato tá querendo participar aqui. O Muffin tá querendo participar aqui. Peraí. Certo? Então olha só. O que a gente fez aqui? A gente vai alterar no catálogo os caminhos dos arquivos lógicos, dos arquivos lógicos apontando para outros arquivos físicos. Eu quero que agora o arquivo físico seja os arquivos daquela base de dados que eu tinha lá que eu queria recuperar. Que eu não consigo, porque eu não consigo atachar ele nessa instância. Beleza? Lembrando aqui, galera, que isso aqui funciona em qualquer versão. Eu já fiz isso aqui em versão 2005, tá? Isso aqui funciona em qualquer versão de SQL Server. De novo, nunca é demais falar por sua própria conta e risco, tá? Você vai perder dados. Set online. A intenção é dar um erro, certo? Olha aí. Então, eu recebi um erro na página tal. Beleza. Banco de dados ID 5, arquivo tal. Beleza, não consigo fazer o meu o teu recovery. Se a gente der um F5 aqui no status, a gente vê que a base está em suspect. Very well. Aí, quando a base está em suspect, como é que a gente reconstrói uma base em suspect? A gente restaura do backup. Do último backup válido. Muito bem.
Esse é o by the book, mas eu não tenho backup válido, né? Não tenho backup válido, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que setar modo emergência, certo? Depois no modo emergência, vou ter que setar single user. Depois que você setou em modo single user, ela continua suspect, tá? Não se enganem. Ela ainda, isso aqui ainda é uma base, digamos assim, suspeita, né? Ainda é uma base que eu não consegui fazer o recovery. Depois disso, aqui que vem o pulo do gato. Como eu já consegui colocar ela para dentro da minha instância, eu consigo manipular ela, digamos assim, certo? E aí aqui eu consigo fazer o meu famigerado checkdb. Checkdb na testdb. Com a opção de repair allow data loss, certo? Com todas as mensagens de erro, execute. Não tem como prever, como o próprio Paul Handel fala, não tem como prever quanto tempo que vai levar um DBCC, tá? Um checkdb. Mas a gente pode inferir que nesse caso aqui seria bem rápido, porque é uma base relativamente pequena. Levou 8 segundos. Muito bom. Então, eu obtive alguns erros aqui. Vamos ver onde que estão esses erros. Então aí os erros. Por uma pura sorte, a modificação que estava sendo realizada nos LDFs lá, no arquivo LDF, desculpa, dessa base, eram em Index ID 2. Index ID 2 é índice non-clustered. Índice non-clustered quer dizer que ele matou o índice, o SQL Server matou o índice no DBCC e recriou ele. Pronto, foi tudo resolvido tranquilamente, e você mesmo conseguiria resolver isso, tá? Se você identificasse isso com um pouco mais de precisão, você até conseguiria resolver isso por conta própria. A questão é que a gente não conseguia fazer o SQL Server, a instância SQL Server, enxergar esses arquivos MDF e LDF, ok? Agora o que a gente vai fazer é simplesmente alterar essa base de dados que, olha só, agora está em single user, vamos colocar essa base de dados para multi-user, certo? Então, como nada se cria, tudo se copia. Beleza. Tá lá. TestDB tá lá. Tá feita. Ok? Se eu agora vier aqui e fizer o meu checkDB, sem mensagens informacionais, só me traga mensagens de erro. Sucesso. Ou seja, minha base de dados está devidamente recuperada. Galera, de novo, isso é o último caso, último do último caso. Não usem isso se você tem um backup válido, não precisa, porque você pode efetivamente perder dados importantes mesmo. Isso realmente acontece. Você está falando explicitamente para o SQL Server que permito que você perca dados. Olha o allow aqui. Permito ao SQL Server que você perca dados. Eu não tenho problema com perda de dados. Fique à vontade para apagar o que você achar que precisa apagar. Tá? Então, cuidado com essa opção. Pode usar, desde que você saiba o que você está fazendo. Ok, galera? Era isso. Muito obrigado pela atenção. Vamos que vamos e bons estudos.